Então, bom dia. Vamos lá, a gente vai tentar em uma hora falar amplamente sobre fragilidade, né, de uma forma mais profunda, né, um público mais específico, né, em geriatria e gerontologia, né. Se a gente não conseguir, nessa uma hora a gente continua na terça que vem, tá bom? Interessa a gente ir com calma, porque são conceitos importantes, vocês precisam entender, ainda mais fazendo parte do nosso grupo, né, que tem uma dedicação grande com relação ao estudo da fragilidade, né? Então, basicamente, a gente tem vários objetivos aqui, mas eu acho que o principal seria a gente olhar a fragilidade como uma síndrome geriátrica, principalmente. A gente vai falar sobre prognóstico, mas eu queria que vocês olhassem muito bem as definições operacionais em termos práticos e como na prática clínica a gente poderia simplificar talvez o diagnóstico da fragilidade para poder fazer algo a respeito, né, e não ficar simplesmente na teoria. E eu também vou sugerir formas de a gente abordar o tratamento da fragilidade em termos mais objetivos, né? Então, eu sempre conto essa história, né, que entre 1960 e 2001, o idoso frágil era um idoso com demência, um idoso com vulnerabilidades múltiplas, principalmente perdas de AVDs, e pacientes com desmotilidade, com problemas de deambulação. Basicamente, era o conceito que permeava a cabeça de geriatras e estudiosos em gerontologia naquela época. E então, basicamente, fragilidade era simplesmente a gente falar que o idoso era muito vulnerável em termos físicos. Bom, isso ficou na cabeça dessa senhora, Linda Fried, que era uma geriatra e epidemiologista lá da Johns Hopkins, e ela então tinha na cabeça que ela precisava operacionalizar essa questão física da fragilidade. Então, ela precisava dar critérios para se definir, então, o que seria fragilidade. E aí ela começou a fazer uma série de inquéritos toda vez que ela visitava ILPIs, né? Então, ela começava a conversar tanto com os residentes das ILPs, quanto com as equipes, médicos, não médicos, sobre o que para eles era um definidor de fragilidade física. Então, naquele momento, ela já começava a falar sobre um fenótipo, uma fragilidade física. Então, ela coletou dados assim extensivos, né, autorrelatados, e ela começou a compilar um modelo. E esse modelo que ela começou a compilar, ela posteriormente pensou em critérios operacionais que pudessem ser validados durante pesquisa. Naquele momento, ela era uma das 7 líderes do estudo chamado Cardiovascular Health Study, que tinha como objetivo principal avaliar fatores cardiovasculares associados a múltiplos desfechos, incluindo morte, admissão hospitalar, perdas funcionais. Então, como os desfechos eram muito interessantes para o mundo geriátrico, gerontológico, seria uma excelente oportunidade dela fazer isso. E o Cardiovascular Health Study ele tinha basicamente 2 ondas de desfecho em 3 e 7 anos, então 2 momentos prospectivos, então a gente poderia ter aí um racional de causalidade entre o que seria, né, fragilidade definido pela Linda Fried e o que poderia se explicar em termos de desfecho, né? E aí ela operacionalizou, né, esses pensamentos mais frequentes em 5 componentes. Então, basicamente, ela definiu que a fragilidade ela seria uma síndrome, né, fisicamente ou fenotipicamente definida por 5 componentes, né? Então, lentificação, fraqueza, perda de peso, exaustão e inatividade física. E naquele momento, então, ela não sabia a sequência disso, se ela precisava dos 5 critérios, de um critério, de 3 critérios. Ela não tinha muito, então, uma definição. Até que ela consegue fazer, então, esse segmento de 7 anos no Cardiovascular Health Study e ela consegue, então, ver nessa publicação seminal em geriatria, a publicação mais citada no mundo da geriatria, mais de 14 mil citações, em que ela consegue, então, provar, né, essa sua teoria, e depois ela faz toda uma explicação biológica sobre essa teoria fenotípica da fragilidade, e define, então, os critérios operacionais, né? Nesse momento, obviamente, ela define, então, o que seria, né, a fragilidade de uma forma ampla, né? Não só em termos físicos, mas de uma forma ampla, como uma síndrome geriátrica de interesse. Então, seria, então, algo associado ao processo de envelhecimento desfavorável, né? Caracterizado, então, por uma diminuição de reserva biológica de cada indivíduo idoso,
causado por múltiplos sistemas afetados, né? Possui uma disfunção ou uma desregulação multissistêmica, culminando, então, numa menor reserva biológica ou homeostática, a recuperação de estressores. Então, traduzindo em miúdos, é aquele indivíduo que tem uma reserva biológica fraca ou inferior, e quando ele é exposto a algum estressor, por exemplo, uma infecção urinária, ele pode mais facilmente ser admitido no hospital, né? Esse é um bom exemplo prático de um idoso frágil frente a uma infecção urinária. Então, a Linda Fried, ela operacionalizou esses 5 componentes, como vocês podem ver aqui na tabela 1 do artigo original. Então, ela definiu cada um desses componentes de forma muito objetiva. E qual foi o problema? O problema é que, como ela estava no ambiente de uma pesquisa epidemiológica populacional, uma representação populacional dos Estados Unidos, né? Então, ela tinha, obviamente, que respeitar esses critérios como uma validação de construto. Então, ela não poderia, por exemplo, fazer notas de cortes, ela teria que expor esses indivíduos à coleta de dados e depois ver o que seria, vamos dizer assim, um desvio da normalidade. Por isso que a gente consegue ver, por exemplo, aqui em weakness, ou seja, a fraqueza, né, a fraqueza muscular, a gente tem, então, definido que os indivíduos frágeis estariam no percentil 20%, né, ou 20%, ou inferior, né? Então, isso, obviamente, é pouco prático, né, em termos clínicos, e a gente vai tentar justificar isso desde o trabalho da Linda Fried, mas a posteriori também, para vocês entenderem um pouquinho como que a gente trabalha com esses dados. E o que era extremamente interessante é que ela conseguiu responder, então, quantos critérios ela precisaria ter para nomear, então, aquele idoso como frágil fisicamente, né? Então, em todos os seus dados prospectivos, a gente vê isso não só como ilustrado aqui para vocês graficamente numa curva de Kaplan-Meier aqui, de morte, mas se a gente colocar todos os desfechos, né, hospitalização, queda, perda de AVDs, perda de mobilidade, a gente tem o mesmo gráfico exatamente parecido com isso, em que a gente tem 3 grupos. Um grupo que tem 3 ou mais componentes presentes. Esse é o pior grupo. Esse grupo, ele é basicamente muito parecido com 4 ou 5 componentes presentes. Então, ele tem um desfecho pior. Existe um grupo intermediário, né? Aquele que tem 1 a 2 componentes. Então, esse grupo é um grupo intermediário em que ele não é igual a quem não tem absolutamente nada e também não é tão ruim como aqueles que têm 3 ou mais. Então, por isso que ela definiu que a fragilidade física ela teria, então, 3 componentes ou mais. Aqueles com 1 ou 2 seriam aqueles idosos que inicialmente ela chamou de vulneráveis, depois pré-frágeis, né? E aqueles com nenhum, obviamente, são robustos. Então, aqui é a explicação de como isso se deu. Na morte, a gente pode ver muito bem que, olha só, o hazard ratio de 1,63. O que isso quer dizer? Tem um risco do evento adverso aqui de 63% a mais. Então, é algo muito impactante, né? Você ser frágil, né? Você tem uma tendência muito forte, né? Substancial a eventos adversos. E aí, finalmente, no mesmo artigo, ela faz, então, uma conceptualização biológica do que seria, então, a fragilidade. Ela chama de um ciclo. Isso, quando eu tive a oportunidade de conversar com ela explicou que essa talvez foi uma das piores partes para ela, porque ela ficava pensando em como que aconteceria realmente a fisiopatologia da fragilidade, a relação entre os componentes. Ela falou que ficava desenhando numa folha de papel e ela ficava com setas tentando ligar esses componentes e como que eles poderiam ter uma explicação plausível biologicamente. Eu achei que ela foi muito elegante aqui na sua explicação. Por que se chama ciclo? Justamente porque a gente pode começar a fragilidade de qualquer um desses pontos e eles se retroalimentam ou se alimentam prospectivamente, ou seja, eles vão bidirecionalmente para uma direção ou para outra, se alimentando progressivamente, né? Então, você pode simplesmente ter uma descompensação aqui de uma doença, né? E que essa descompensação, por exemplo, pode gerar uma perda muscular, por exemplo, nesse paciente, por, vamos dizer assim, uma restrição na sua mobilidade. Obviamente, vai desencadear essa perda muscular a diversas questões físicas, como força, metabolismo, perda de velocidade de marcha, e que, obviamente, essa alteração combinada, principalmente do metabolismo, vai gerar um componente anoréxico para esse paciente e, progressivamente, uma perda de peso e uma perda nutricional, que, obviamente, vão prejudicar o curso dessa doença e assim vai, né? Então, a gente pode ter qualquer tipo de entrada no ciclo de fragilidade.
Se a gente olhar a fragilidade, então, ela seria uma ponta do iceberg, né? Então, ela estaria basicamente aqui em cima, né? E a base dela, ainda não tão bem compreendida, ela, obviamente, ela vai estar no nível celular. E por quê, né, no nível celular? Não só porque as pesquisas hoje mostram isso, mas a explicação é um pouco óbvia se a gente pensar que, desde a sua definição, e durante esses 20 anos, a gente vê que múltiplos sistemas são afetados, né? Dentre esses múltiplos sistemas, muitos deles são um pouco mais vulneráveis ou um pouco mais afetados, como o sistema muscular, cerebral, endócrino, imunológico, né? E a relação dentre esses sistemas é algo complexo da gente estabelecer. Então, basicamente, a gente não pode ter algo tão plausível em termos de sistemas correlatos, mas sim a nível celular. Porque aí sim, numa disfunção, por exemplo, celular ou mitocondrial ou de dano, por exemplo, genético, a gente poderia ter uma explicação multissistêmica mais viável. E realmente é o que a gente tem hoje em dia. Inúmeros estudos mostram que a gente tem diversas alterações do envelhecimento celular, desde um dano exagerado no DNA, com uma pior reserva de sobrevida do DNA, por exemplo, um dano telomérico, até mesmo uma disfunção mitocondrial, ou seja, com um dano no motor, né, energético da célula. Isso, obviamente, vai ter uma relação muito importante com como você se alimenta, com a sua nutrição e com o seu grau de atividade física, que basicamente é o combustível que a gente coloca para dentro e que a gente ativa no nosso metabolismo, é nutrição e atividade física, né? E, obviamente, uma relação com as nossas morbidades, né? Então, qual que é a nossa carga mórbida e, obviamente, isso vai conjuntamente estar na equação que leva, então, a essa disfunção celular e o comprometimento de múltiplos desses sistemas, levando, então, a essa múltipla desregulação e, finalmente, a ponta do iceberg, que é o fenótipo da fragilidade. Diferentemente, dentre os anos de 60 e 2001, em que o idoso frágil era o idoso vulnerável, e que o geriatra ele definia muito bem em algumas publicações que existia um gut feeling, ou seja, um sentimento interno, né, instintivo de você olhar para o idoso e falar, ele é frágil. E essa leitura era simplesmente porque eles olhavam o idoso, por exemplo, com uma bengala, com uma dificuldade de marcha, com demência, etc., e falavam, esse é frágil. Mas esse idoso, até eu mesmo consigo olhar e falar, bom, ele é frágil, ele é vulnerável. Mas não é tão simples. Aqui é um exemplo que eu sempre gosto de dar, porque me surpreendeu num determinado dia no nosso ambulatório, em que a Dani Costa me chama e fala, olha, eu estou achando muito estranho esse senhor, e aí ela me conta todo o histórico, e eu falo para ela, olha, ele deve ser frágil. E ela olha para mim e fala, frágil, professor? Não é possível. Eu falei, pois é, vamos testá-lo, vamos ver. E aí eu chamei o pessoal da pesquisa e a gente aplicou os critérios fenotípicos nele. E esse senhor me chamava a atenção que ele tinha perdido muito peso após uma alta de Covid, né? Ele ficou aí uma semana entubado, né, na semi-intensiva da emergência lá do hospital, e durante 3 semanas internado com basicamente uma fisioterapia algo irregular e muito acamado. E basicamente a gente olha assim a princípio, né? Ele fenotipicamente não parece frágil, ele até tem uma velocidade de marcha conservada, mas quando a gente olha, né, os critérios, né, de fragilidade, a gente percebe que esse paciente tinha 4 dos 5 critérios de fragilidade. E por que ele tinha fragilidade? Essa é a grande questão que eu quero que vocês comecem a pensar. Existem razões da gente entrar em fragilidade, muitas vezes não simplesmente as razões são múltiplas. A gente tem uma etiologia e essa etiologia vai desencadear um processo multissistêmico, né? No caso aqui dele era a Covid-19, tá? Então, se a gente não rastrear muitas vezes, se a gente não pensar mais ativamente, a gente não faz o diagnóstico. Então, a gente falou que em 2001 a Linda Fried foi, obviamente, uma expoente, mas, paralelamente a ela, no mesmo ano, lá no Canadá, também no hemisfério norte, esse geriatra chamado Kenneth Rockwood, um cara muito inteligente, ele estava como um dos principais investigadores do estudo canadense de longevidade, né? Um estudo também que acompanha mais de 5.000, né, pessoas, né, ao longo de anos. E na cabeça do Kenneth Rockwood, a fragilidade era uma coisa muito ampla. Ele tinha também essa dúvida do que era fragilidade e ele definia, segundo ele mesmo conta, que uma das coisas mais importantes da geriatria é a avaliação multissistêmica e ampla, multidimensional, através da AGA.
E ele acreditava que, sem a AGA, como que a gente poderia dar um diagnóstico tão valioso como fragilidade, que envolve, então, aspectos nutricionais, de mobilidade, sarcopenia, né? Funcionalidade. Então, ele tinha, né, a crença que a gente só conseguiria ver a fragilidade utilizando a AGA ou derivados da AGA. Então, basicamente, o que ele fez? Ele pegou o estudo canadense, em que, basicamente, os pacientes tinham dados de AGA e tinham ali centenas de variáveis possíveis, e ele se reuniu com um bioestatístico matemático, um cara brilhante chamado Arnold, que fazia modelos matemáticos de sobrevida, e o Arnold, que era um russo canadense, ele fez, então, várias formas de modelagem de sobrevivência, e aí eles definiram, então, o que a gente hoje conhece como índice de fragilidade, que é um modelo por acúmulo de déficits. Então, basicamente, o que a gente pode exemplificar é que hoje o modelo de acúmulo de déficits, ele basicamente ele é expresso pelo índice de fragilidade, que nada mais é do que múltiplas variáveis que abrangem diversos sistemas, como a gente vai ver, compostos por sinais, sintomas, disfunções, exames laboratoriais alterados, e que tem mais tipicamente associação com o processo do envelhecimento, ou seja, ocorrem com maior frequência nos idosos, e basicamente é um sistema que não é tão complexo, né? O índice ele é dado simplesmente por uma equação entre o numerador, que seria as variáveis presentes, dividido pelo denominador, que seriam as variáveis totais. No caso aqui, eu exemplifico um índice eletrônico de 36 itens. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui 4 variáveis presentes, eu pego 4, divido por 36 e eu tenho o índice de fragilidade. Então, o índice de fragilidade, derivado da teoria do acúmulo de déficits, né, do Kenneth Rockwood, ela define, então, a fragilidade de uma forma diferente. Ela não tem a definição unipolar ou univariável, né, ou unidimensional, que seria a física, né, ou fenotípica, como da Linda Fried. Ela é multidimensional, porque ela permite a entrada de várias outras variáveis possíveis, por exemplo, como variáveis sociopsicológicas, variáveis laboratoriais, né? Então é muito mais amplo, né? E a teoria conceitual é que o índice de fragilidade ele represente um envelhecimento acelerado. Só para vocês terem a curiosidade, o índice de fragilidade ele já foi validado em macacos, cães e ratos, né? E basicamente nesses mamíferos a gente também tem a mesma evolução conceitual. Então, quanto pior o seu índice de fragilidade, menor a sua sobrevida, maior a sua disfunção. Então, parece que há uma questão ampla aí, em todo, pelo menos no reino dos mamíferos, né? Então, o índice de fragilidade hoje, ele seria uma medida biológica do envelhecimento acelerado, digamos assim, disfuncional. E uma coisa que é muito interessante é que ele é um processo altamente dinâmico, né? As variáveis, elas são dadas dentro do intervalo de 0 a 1. Então, ele é muito sensível, né? Então, você imagina que uma variável que você altere, você tem, às vezes, uma alteração de 1,01, 1,02, muitas vezes, na equação total. Então, é algo muito sensível, que a gente vai ter uma expressão muito sensível, né, em termos biológicos, né? Como eu disse para vocês, a fragilidade, pelo índice de fragilidade, ela é vista de uma forma muito sistêmica. Então, a gente não tem só questões celulares e questões que são inerentes a doenças, né? Mas muito além disso. A gente tem questões que são variáveis sociais, variáveis de estilo de vida, variáveis biológicas mensuráveis, muitas vezes, né? Levando, né, ao início da fragilidade. E, por fim, um outro argumento muito importante da gente olhar um pouco com carinho, né, no índice de fragilidade é que a grande maioria dos estudos com fragilidade física, basicamente, eles são norteados para se olhar prognóstico, ou seja, desfechos adversos. Então, se eu defino a fragilidade física como uma síndrome geriátrica, a gente pode perceber que a validade dela como construto ela é prognóstica. Então, se eu estou vendo algo como algo prognóstico, o índice de fragilidade talvez seja algo tão bom quanto ou maior, porque ele é ainda mais sensível.
se eu também vou estar olhando o prognóstico. Então, essa é uma outra crítica possível, né, da gente pensar do construto, né, univariável, né, da fragilidade física, né. E, por fim, aqueles, por outro lado, críticos ao índice de fragilidade, olham o índice de fragilidade como sendo basicamente um índice prognóstico, não uma síndrome geriátrica, mas sim um índice de intensidade de multimorbidade, ou seja, qual é a carga multimórbida que aquele idoso tem. Vocês lembram de uma aula anterior que eu defini a multimorbidade como sendo uma doença associada a outra doença ou variáveis prognósticas ou variáveis de impacto relevante na funcionalidade do idoso, né? Então, não é só doença multimorbidade, mas sim uma série de outras variáveis, né? Então, o índice de fragilidade seria uma excelente mensuração prognóstica e de multimorbidade para os idosos, tá? Não tanto como uma síndrome geriátrica, com certeza. Essa, pelo menos, é a minha visão, é o meu conceito. Falando um pouquinho sobre a epidemiologia, a fragilidade, como vocês já viram, ela é extremamente frequente, né? Então, esse é um estudo de uma revisão sistemática com meta-análise, né? Eu acho que é o mais amplo, mais de 62 países, né? Diversos estudos aqui envolvidos, e que a gente pode perceber que a prevalência da fragilidade física aqui em torno de 12%, enquanto o índice de fragilidade, porque ele é multidimensional, ele é muito mais amplo, ele tem uma prevalência maior, né? Olha, 24%. Tá? Então, a gente tem aqui nessa figura, né, diversos outros instrumentos, mas obviamente esses são os dois que permeiam 70% das avaliações de fragilidade. Eu vou obviamente me ater principalmente sobre eles aqui. Bom, e aqui no Brasil, como todo país subdesenvolvido, a gente parece ter uma prevalência, né, maior da fragilidade, né? Então nós avaliamos isso numa revisão sistemática, uma meta-análise dos estudos aqui no Brasil. Há uma variação da prevalência de 19% a 29%, e que, em termos físicos, a maior parte desses estudos avaliou a fragilidade física, tá? Fenotípica, e a prevalência da fragilidade física é de 18%. Tá? Então, a gente pode perceber que tanto o total quanto a prevalência da fragilidade física aqui no Brasil é um pouco maior do que os dados ao redor do mundo, né? E as razões para isso são especulativas, né? Mas, dentre as causas, obviamente, um sistema de saúde talvez não tão pragmático em termos preventivos e mesmo assistenciais, e também questões socioeconômicas, né? Dentro de Jundiaí, de uns anos para cá, a gente veio coletando dados clínicos e agora dados biológicos, né, para a gente também estimar a prevalência de fragilidade aí nas nossas unidades ambulatoriais, né? Esse é o estudo MIMICS, e que a gente pode perceber que a prevalência, né, pelo índice de fragilidade, pelas ondas de avaliação do MIMICS, elas são mais ou menos estáveis, né? Olha, de 14% a 18%, né, em vários cortes diferentes. Quando a gente olha a prevalência do fenótipo de fragilidade, aqui para nós há uma grande surpresa, né? Pelos critérios da Linda Fried, a gente tem 27% de prevalência, tá? Se a gente usar os critérios da Frail, que é um instrumento mais simples, né, mais de rastreio ou de uso mais corriqueiro em ambulatório, 33%, né? É muito interessante isso, né? E o grande questionamento que a gente faz é quem será que é o idoso, né, que chega para nós no nosso ambulatório? Então, provavelmente esse é o idoso fisicamente muito vulnerável, né? O idoso que tem provavelmente muita alteração de mobilidade, né, um envelhecimento muito acelerado e fisicamente muito vulnerável, né? Talvez por isso que a nossa prevalência da fragilidade seja maior. Isso é uma das explicações. Uma outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado é que nos estudos longitudinais a gente tem também a incidência da fragilidade, né, pelo índice de fragilidade, e ela tem uma variação muito grande, né? Então ela vai desde 6,3 até 14,1. Então 14% de incidência ano é bastante coisa. Então isso fala, né, a favor da gente prestar bastante atenção com relação à fragilidade. E quem são os idosos mais afetados pela fragilidade? Obviamente, quanto mais velho eu sou, né, mais a tendência a ser frágil, sexo feminino ainda que de forma inexplicada, baixo nível socioeconômico, está aqui porque que a gente aqui no Brasil tem maior prevalência, minorias étnicas, que étnicas mais interessantes lá no hemisfério norte,
e muito aqui tem razão socioeconômica, com certeza. Pacientes mais complexos, em termos geriátricos, principalmente aqueles com multimorbidades, aqueles com internação de longo prazo, né, em hospitais de retaguarda ou em LPIs, e principalmente aqueles pacientes com cardiopatias mais complexas, como valvopatias, insuficiência cardíaca, demência, qualquer que seja, e depressão. São as doenças mais associadas com a fragilidade, né? E o curso clínico e prognóstico, né? Então, a fragilidade, o que é interessante a gente identificar ela no nosso ambiente é que ela é dinâmica, então ela pode ser reversível. Se você não fizer nada, ela pode progredir, independente do que você faça em termos de controle de morbidade. Primeiro, então, em termos prognósticos, né, a fragilidade, segundo essa revisão sistemática aqui com meta-análise, a gente tem múltiplos desfechos ruins associados à fragilidade, né? Basicamente, se a gente fizesse um corte aqui de uma mediana, a gente teria mais ou menos 2 vezes mais risco, né, de morte, de perda funcional, hospitalização, limitação física, quedas, fraturas, entre outros. A gente tem vários desfechos, por exemplo, até conversão para demência, piora cognitiva, né? Então, a gente tem vários dados hoje na literatura que nos assustam, né, em termos prognósticos, né? Aqui no Brasil, parece que também o nosso prognóstico é um pouco pior ao longo dos anos, né? E são dados do estudo do FIBRA, Apolo Campinas, da Unicamp, em que nós tivemos a oportunidade de avaliar, né, depois de 9 anos de segmento, né, os pacientes, e a gente utilizou um índice de fragilidade derivado do fenótipo. Cuidado com esse nome, a gente chama isso de índice de fragilidade fenotípica, tá? Ou FPI. Na verdade, é uma simplificação, né, de score do modelo da Linda Fried, né? Então, nesse índice de fragilidade fenotípica, a gente tem aqui um risco de morte de 10 vezes ao longo desses anos nos idosos comunitários do estudo FIBRA Paulo Campinas. Tá? Então, é uma coisa bem relevante para nós, né? Por outro lado, né, se a gente assusta um pouco com o prognóstico, a gente também tem uma certa esperança de prevenção sobre a fragilidade, principalmente com relação àqueles idosos pré-frágeis. Como vocês podem ver aqui, né, então, aqui nós temos robustos, pré-frágeis e frágeis. E o que a gente tem aqui? Que o caminho de um pré-frágil para fragilidade é em torno aqui de 20%, tá? Mas que grande parte desses indivíduos eles conseguem ficar estáveis, né, permanecer ainda como pré-frágeis. Então, esses indivíduos são os que mais valem a pena a gente intervir, né, porque eles têm aqui menos de quase 20% de chance de progressão. Então, há uma grande chance de reversibilidade, enquanto que os frágeis eles têm em torno de 40% de reversão, ou até menos, dependendo do paciente. Então, talvez intervir sobre os frágeis seja, talvez, intervir um pouco de forma tardia, né? Muito bem. E como que eu identifico, finalmente, então, a fragilidade, né? Como que eu faço o diagnóstico, né? Afinal de contas, a gente tem múltiplas apresentações da fragilidade, né? A gente tem múltiplas etiologias e muitas dessas apresentações são totalmente inespecíficas, né? Então, a gente pode ter um idoso que abre uma fragilidade com delírio ou com uma queda ou com uma perda funcional. Então, como que a gente pode identificar? Então, basicamente, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente é quem que a gente quer olhar, né? Se a gente quer principalmente ver uma síndrome geriátrica, então a gente vai ver algo físico, né? Então, dentro do modelo da fragilidade física, ou simplesmente se a gente quer olhar um idoso e estabelecer a carga de multimorbidade ou prognóstico desse idoso. Então, talvez a gente vai olhar para ele dentro de um conceito mais multidimensional. Isso é importante para se evitar tantas confusões, né, acerca das definições e utilidades dos critérios de fragilidade, né? Então, se a gente olha em termos de síndrome geriátrica, a gente deveria ficar nesses três instrumentos. Ou eu utilizo os critérios fenotípicos da Linda Fried, ou eu fico no SOF, que eu não vou abordar hoje diretamente aqui, mas é um instrumento bem simples, ou na Frail, que é um questionário que a gente vai recomendar o uso hoje aqui para vocês. E se eu quero ver algo mais multidimensional e prognóstico, obviamente o índice de fragilidade, mas se eu não quero usar o índice de fragilidade, eu também tenho outros instrumentos bem simples, como o Tilburg e o Clinical Frailty Scale, que eu posso usar no meu dia a dia. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho desses instrumentos para vocês agora. Então, se eu quero ver uma síndrome geriátrica, obviamente, eu tenho que pensar nos critérios fenotípicos de fragilidade, como está aqui, né? Eu não vou passar um a um para vocês, mas como já deu para vocês entenderem, não é algo tão simples assim, né? Principalmente quando a gente estima a performance física.
né, os questionários utilizados, mesmo os adaptados aqui para o Brasil, né, aqui no Brasil a gente usa normalmente o IPAC, né, a versão curta, são muito complexos, são muito trabalhosos, é uma coisa que é muito exaustiva você fazer isso no seu dia a dia de consultório, né, o idoso vai ficar até desconfiado se realmente você é uma pessoa experiente, né, porque ele vai ver você tão, né, atento aos papéis que ele pode ficar um pouco desconfiado, né, então talvez eu não recomendo muito aderir tanto a esses critérios, né. Eu tinha comentado com vocês que questões como velocidade de marcha e a força de preensão, inicialmente no estudo da Linda Fried, ela teve que fazer por percentil inferior, né, para definir quem eram os vulneráveis, né, mas obviamente depois da publicação ela conseguiu olhar, né, abertamente os dados e ela viu mais ou menos referências, né, de velocidade de marcha e referências de força de preensão. Então a gente tem essas tabelas, né, então essa tabela aqui é extraída do próprio estudo original dela, em que ela, através de medidas como IMC e a altura dos pacientes, ela consegue dar perspectivas de notas de corte de velocidade de marcha, notas de corte de força de preensão. Tá? Então, a gente pode usar essas medidas, mas imagina isso na sua prática clínica do dia a dia, é difícil, né? Então, a gente pode fazer adaptações, né? Aqui no Brasil, a gente tem adaptações que foram feitas principalmente no estudo SAB, né? O estudo FIBRA, ele foi muito estrito nos critérios da Linda Fried, então ele fez uma adaptação muito sobre os próprios critérios, mas o SAB ele fez adaptações mais realistas, talvez, aqui a nossa realidade, né? Então, eu também não vou abordar critério por critério, mas a gente percebe que tem algumas questões aqui que são mais simples, né? Por exemplo, você perguntar, em vez de 4,5 kg, que é a tradução de 10 pounds, né? Libras aqui de peso, né? Então, eles colocaram algo mais realista para o Brasil, que a gente lida com quilo, né? Então, 3 quilos, né, em um ano, né? Será que você perdeu esse peso? A velocidade de marcha em 3 metros, seria mais rápido, mais simples, né? Para a gente fazer aqui no Brasil, não algo quebrado, né? Que a Linda Fried recomendava, porque ela não utilizava metros no estudo dela. Assim como o questionário de atividade física, o IPAC, em vez do Minnesota, que pergunta coisas do tipo se você caça na floresta, se você esquia na neve, são coisas que não tem nada a ver com a nossa realidade. E no estudo FIBRA, da mesma forma que no estudo original da Linda Fried, você tem essas tabelas operacionais, em que, se você quiser aplicar os critérios do SAB, né, sugeridos, você tem aqui referências, né? Mas eu acho isso muito pouco prático, como especialista na área, vamos dizer assim, de fragilidade, né? Eu poderia dizer, né, pelo tempo de estudo, eu acho isso muito pouco prático. Então, basicamente, eu queria traduzir mais ou menos o que eu faço, né? Então, se eu estou no meu consultório, eu quero aplicar esses critérios aqui na minha prática clínica, basicamente, eu poderia discretamente recomendar esses critérios que eu posso fazer aqui no meu dia a dia. Então, basicamente, eu vejo a perda de peso em 4 quilos ou mais em 12 meses. A fraqueza, para homens, eu uso um dinamômetro hidráulico, como a foto está mostrando aqui. Eu estimo um dinamômetro hidráulico aqui de pressão manual em menos de 27 para homens e menos de 16 para mulheres. Eu marco a velocidade de marcha desse paciente aqui no meu ambiente. Eu faço uma medida única aqui de 4 metros. Então, eu tenho uma velocidade menor ou igual a 0,8 metros por segundo. Né? A medida em si pouco importa, porque o que interessa vai ser a velocidade que eu adoto. Exaustão, eu pergunto simplesmente se o paciente está com uma fadiga autorreferida. Se ele fala sim, eu avalio duas questões: se ele tem um cansaço fora do comum e se ele tem um grande esforço, uma grande energia dispendiada para atividades do dia a dia dele, né? E se isso ocorre na maior parte dos dias da semana dele, né? E, finalmente, para a performance, eu pergunto se ele faz algum tipo de atividade física, né? Então, aquele paciente sedentário, com uma movimentação basicamente restrita aí ao seu domicílio, né? Um espaço vital, né, muito restritivo, eu classifico também ele como sendo um idoso com baixa atividade física, tá? E aí, obviamente, 3 ou mais desses critérios eu classifico como frágil e 1 a 2 como pré-frágil. Por que eu utilizo essas referências de força de preensão? Basicamente, porque eu acho que o estudo do Richard Dodds, lá no Reino Unido, é o melhor estudo que avaliou a força de preensão, né, em termos populacionais. São mais de 62 mil pessoas avaliadas, né? Então, aqui ele explica os porquês, né, de menos de 27, menos 16. Então, basicamente, é uma curva percentilar populacional, né, em que ele consegue, então, verificar
aqueles piores, ou seja, mais frágeis, né? Então, ele utiliza um T-score de menos 2,5. Vocês estão acostumados a usar isso para osteoporose, por exemplo, então eu acho bem fisiológico, né? Isso para músculo, né? Então, é daqui que vem essa referência que eu utilizo no meu dia a dia. Mas também a gente tem algumas controvérsias, né? Então, esse é um estudo publicado ano passado, em que misturou, né, uma corte grande, né, na Inglaterra com uma corte brasileira, né, do SAB, né? E o que se viu, né? Valores algo superiores, né? Então, em termos de hand grip para homens, né, menos de 32, e ao passo que mulheres menos de 21, né? Então, o que eu ainda não adoto um pouco desses critérios é a sensibilidade um pouco mais baixa, né? E como eu uso um instrumento diagnóstico, eu vou querer maximizar minha curva de acurácia, então eu vou querer sempre chegar perto de 80% em ambas as curvas, né? Então, por isso que eu ainda utilizo os outros valores, né? Um alerta importante. Vamos dizer que vocês olham agora e falam, bom, ele matou a charada, então eu vou simplesmente fazer o que ele faz na prática do dia a dia e está tudo certo. Não, cuidado com isso, né? A Olga toda do Canadá, ela publicou uma revisão sistemática mostrando a grande variabilidade do uso dos critérios fenotípicos de fragilidade, né? Basicamente, a gente tem mais de 262 combinações possíveis. E o grande problema é a concordância desses modelos. Ela varia de uma concordância média, 0,6, até uma concordância alta, quase 100%. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. O do SAP, por exemplo, está algo em torno de 0,7. Provavelmente, o meu modelo estaria mais ou menos em torno de 0,6, 0,7. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ter o pé no chão, né? Sabendo que a gente vai, obviamente, estar fazendo uma estimativa talvez não igual a da Nina Fried, mas como o John Morley sempre me ensinou, é melhor fazer algo do que não fazer nada. Isso em geriatria eu acho que é uma máxima. Obviamente, com todas essas idas e vindas em definição e operacionalização do que é fragilidade, se ela é uma síndrome geriátrica, se ela é um conceito prognóstico, ao longo desses 20 anos, vários instrumentos foram sendo desenvolvidos e isso foi causando uma confusão enorme na cabeça das pessoas, principalmente em geriatras, em que, obviamente, acreditam na fragilidade como sendo um Papai Noel da geriatria, né? Então, é um conceito muito bonito filosoficamente dentro do seu coração, mas que, obviamente, no dia a dia você não espera que no dia 25 de dezembro você vai encontrar alguém de vermelho, barrigudo, com uma barba branca, te trazendo um presente, né, no final do ano, né? Então, obviamente, a gente tem que mudar um pouquinho isso na nossa cabeça e entender um pouco mais profundamente, principalmente dentro da nossa especialidade, né? E o que fazer a respeito disso, né? Então, basicamente, essa confusão vem incomodando uma série de pessoas que foram se dedicando ao longo dos anos, né, a elaborar consensos para se delinear, então, o que fazer, né, em termos diagnósticos e, obviamente, o que fazer em termos terapêuticos, né? Então, a gente tem alguns consensos, inicialmente lá na Ásia-Pacífico, depois um consenso de 6 sociedades diferentes, ambos publicados em 2013. No Brasil, né, em 2017 e 2018, nós fizemos o nosso, muito pragmático, muito simples, né? Até interessante dar uma lida, ele é gratuito. E, finalmente, em 2019, nós publicamos o Mundial, no Internacional, utilizando uma revisão da literatura baseada no método GRADE, né, de classificação de evidência. Então, um consenso que foi muito interessante e, obviamente, com opinião de múltiplos especialistas em diversas áreas da gerontologia, não só da geriatria. E, basicamente, o que nós recomendamos? Então, que a gente deve rastrear sempre os indivíduos para a fragilidade, porque a prevalência é muito alta, né? E, na prática clínica, o questionário Frail está aqui para vocês, né? Talvez seja um instrumento mais factível da gente utilizar, né? Alternativamente, a gente também pode ter o Clinical Frailty Scale, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e a escala de Edmonton também, que é uma outra escala que vocês podem ver, que ela também é multidimensional, né? Mas isso no dia a dia, não só como rastreio, mas até como uso diagnóstico, né, estimado, né? Se você não é um especialista em fragilidade, se você não tem tempo, é melhor do que você simplesmente não fazer nada, né? O questionário Frail, ele tem uma especificidade muito alta, ele não é tão sensível, né? Então, a sensibilidade é de 30%, mas ele é muito específico, 90%. Ao passo, então, que você consegue dar uma perspectiva diagnóstica daqueles indivíduos normais de forma muito acurada. Então, se você tiver um idoso robusto, você vai excluir ele de uma avaliação posterior, né, em termos de fragilidade, né?
durante o processo de validação da Frail aqui no Brasil, a gente utilizou múltiplas cortes, né, incluindo uma aqui no Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP, né, com mais de 800 idosos, né, e que a gente vê assim a fragilidade, né, a prevalência muito alta, 37%. Olha que semelhante à nossa, né? A nossa muito parecida, né? Olha, 27 versus 37%. Isso é a realidade de ambulatório de geriatria, né, que são muito complexos aqui no Brasil. E é muito interessante que a Frail, ela consegue enxergar muito bem o idoso frágil, né? Então, quem era mais frágil eram os que tinham mais idade, sexo feminino, sintomas depressivos, declínio cognitivo e polifarmácia. Olha que sensacional. Uma escala super simples, né? Ela consegue ver exatamente o que o instrumento fenotípico complexo consegue enxergar. Uma outra coisa bonita demais da escala é que quando a gente subdivide ela em componentes e a gente analisa estatisticamente o que a gente pode chamar de análise de componentes, né? A gente olha e vê que os cinco perguntas elas são agrupadas em dois grandes grupos. Um grupo físico, né? Então, basicamente, a pergunta de subir lances de escada ou andar num quarteirão, olha como é homogêneo, a gente vê a mesma coisa. O que é isso? O que eu estou olhando aqui? Sarcopenia. E, basicamente, o outro componente, que é a perda de peso, se ele tem 5 doenças ou mais, se ele tem fadiga, olha a heterogeneidade aqui, ó. Eu estou vendo várias questões, eu estou vendo nutrição, eu estou vendo multimorbidade, né? Eu estou vendo gasto energético, né? Então, são variáveis diferentes. Muito bonito, né? Em termos prognósticos, o valor de usar Frail e um instrumento mais robusto como os critérios da Linda Fried é o mesmo. Né? Isso a gente validou em 1 ano de segmento de idosos no Hospital Dia, né? Que são idosos mais vulneráveis, e a gente viu perda funcional, admissão hospitalar, queda e morte. E, basicamente, a gente não tem nada de diferente em termos prognósticos quando a gente compara com um instrumento mais robusto como o índice de fragilidade. E, finalmente, aqui alternativas, né, ao questionário Frail, né? Então aqui é o que a gente chama de escala clínica de fragilidade, o Clinical Frailty Scale, que foi feito pelo grupo do Kenneth Rockwood lá no Canadá. É uma escala visual que tem uma pequena descrição, né, junto mais ou menos com um modelo visual, gráfico de quem estaria na minha frente, né? Quem seria então o idoso? Ela tem um corte de 5, né? Então 5 ou mais é um idoso dito frágil, né? Então se a gente olhar, né, ela é muito interessante também, né, depois de um pequeno treino, né, a gente consegue ter também uma perspectiva prognóstica desses idosos, né, como vocês podem ver aqui, né. Então, aqueles indivíduos, olha, com 5 ou mais, né, nessa época a escala não ia até 9, ela ia até 7, por isso que para em 7 aqui. E a gente tem mais ou menos aqui, então, os frágeis, os vulneráveis, que é o grau 4, e 1 a 3, que são os robustos, né. Então, tem mais ou menos uma distribuição até física, né, num instrumento um pouco mais multidimensional, bem amplo, né, visual, né? Olha que coisa interessante. Eu queria fechar para vocês também que, dentro dessa minha máxima filosófica de que é melhor fazer algo do que não fazer nada, a gente tem simplesmente o que a gente aprendeu nos sinais vitais de geriatria durante o nosso treinamento prático, né? Eu simplesmente posso ver a velocidade de marcha, né, do paciente. Então, eu posso olhar, né, a velocidade de marcha e eu estimar a fragilidade, né? Esse é um estudo muito bem conduzido na Inglaterra pelo Andrew Clark, né, que ele comparou a velocidade de marcha com os critérios fenotípicos da Linda Fried, né? Então, uma nota de corte de 0,7 metros por segundo, e olha a sensibilidade, 93%, especificidade 77%. Então, se você não quer usar o questionário Frail, pelo menos veja a velocidade de marcha do seu paciente, que já te dá uma perspectiva de fragilidade física de uma forma bem interessante. E, finalmente, cuidado com os instrumentos que a gente utiliza, né? Se a gente comparar, por exemplo, os instrumentos entre si, né, ou diversos desses instrumentos contra, por exemplo, a fragilidade física, né, vamos dizer assim, ou contra o índice de fragilidade aqui de 35 itens, a gente vê correlações baixas, cuidado, tá? Então, os instrumentos não são perfeitos, então a gente tem que acompanhar o paciente, ver muito bem, mas, mais uma vez, é melhor a gente ter algo no nosso radar, no nosso norte, que traduza, né, pelo menos uma síndrome muito importante em termos prognósticos, pelo menos, do que simplesmente a gente não fazer nada e a gente voltar lá atrás, lá em 1970, mais ou menos, a gente olhava o idoso e falava, olha, eu acho que ele é frágil, eu acho que ele é vulnerável, né? Eu acho que é melhor, tá? E, finalmente, para terminar esse bloco, né, a gente não vai conseguir falar de tratamento, porque eu vou falar de uma forma muito profunda com vocês, né, na semana que vem,
Então, eu vou reservar bem o nosso tempo para dúvidas que a gente tem agora, para a gente não precisar correr. Mas se eu quiser, então, não ver uma síndrome geriátrica, eu quero ver um impacto prognóstico ou multimorbidade. Obviamente, aí é o índice de fragilidade, tá? É o melhor instrumento, né? Então, se for para vocês escolherem um índice, então, qual índice eu uso? Essa é uma pergunta que eu ouço muito, né? Eu recomendo muito esse índice do Andrew Clare. Por quê? Porque esse é um índice eletrônico. Ele é derivado do computador. Então, é sim ou não, é clica ou não clica. Não tem meio ponto, 0,25, nem nada disso. É 1,0. Tá? Então, é fácil da gente fazer. Qual é a desvantagem? Tem que ser médico para fazer isso. Porque, por exemplo, tem perguntas aqui, doença vascular periférica. Poxa, um fisioterapeuta não sabe avaliar se o paciente tem doença vascular periférica. A gente percebe aqui que é um índice que você precisa fazer uma boa avaliação, pelo menos uma boa anamnese, um exame físico para você ter todas essas 36 variáveis aqui. Tá? Mas é um índice validado em 2016, nessa publicação da Aging, que avaliou, pessoal, mais de 500 mil pessoas no Reino Unido. Tá? Então, é muito robusto. Tá? Então, é um índice que mostrou-se muito bom em termos prognósticos. Tá? Para a gente ver a admissão hospitalar, morte. Então, é muito, muito interessante. Então, se eu não sei o que eu uso, usa esse que você não vai perder. Esse é um exemplo de alguns dos índices que a gente está validando na Holanda, principalmente. Né? E são muitas vezes complexos, não dá para a gente usar ele na nossa prática clínica, porque às vezes ele conta com muitas variáveis que são um pouco mais difíceis, variáveis laboratoriais, variáveis de medidas físicas, a pontuação não é tão clara, às vezes tem meio ponto, tem 0,25, então às vezes é difícil a gente fazer isso na nossa prática do dia a dia. Então, cuidado, não é qualquer índice de fragilidade que você vai sair pegando e utilizando dentro do seu ambulatório, dentro do seu consultório, tá? Então, tenha atenção a isso. E, basicamente, como é que o índice ele é feito? Vamos dizer que você queira, por acaso, fazer o índice seu. Você quer montar lá na sua planilha de Excel, no seu consultório. Você tem que ter algumas regras na sua cabeça. Tá? Então, basicamente, o que entra no índice? Né? Sintomas, sinais, doenças, deficiências ou perdas funcionais, resultados de exames anormais. Tá? Mas a gente tem algumas regras para a inclusão desses itens. Então, a gente tem que respeitar 4 regras, basicamente, tá? Primeira coisa, eu tenho que ter múltiplos domínios. Eu não posso ter um índice de 30 itens só com doenças, tá? Então, eu tenho que ter múltiplos sistemas envolvidos, né? Eu tenho que tentar diversificar os meus itens. Eu não posso envolver todos os meus itens, mesmo que multidimensionais, num aparelho cardiovascular, por exemplo. Eu tenho que variar. Eu tenho que ter pelo menos 30 itens, menos de 30 variáveis instabiliza o meu modelo. Tá? Eu tenho que ter cada um dos itens incluídos nesses 30, pelo menos, eu tenho que ter uma prevalência crescente para a idade. Um exemplo que eu sempre gosto de dar, tremor, por exemplo. Não é para eu tremer com 43, 44 anos, eu tenho que tremer muito mais com 80 anos. Então, é um grande exemplo. Eu tenho que ter uma coisa que seja incomum antes dos 65 anos. Né? Eu não posso ter uma coisa, então, comum, por exemplo, antes da terceira idade. De novo, o tremor aqui é um belo exemplo. Né? Eu não posso ter uma coisa que satura precocemente. Por exemplo, dislipidemia, muitas vezes, eu tenho que pensar muito bem. Ele aumenta com a idade, mas e a saturação? Né? Se a gente for olhar, a saturação vai aumentando com a idade. Então, poxa, eu posso colocar. Então, eu tenho que fazer esse racional para não incluir um item, às vezes, que não seja tão adequado. E a prevalência não tem que ser menor que 1%. Então, eu não posso incluir uma coisa rara, né, em que vai ser uma variável morta no meio das 30. Tá? Então, eu tenho que pensar nisso também. E como eu falei para vocês, qual que é o score do índice de fragilidade? Ele varia de 0 a 1. Dificilmente um paciente vivo ele satura mais que 0,7, tá? Porque basicamente isso é incompatível com a vida, né? E como se dá esse valor entre 0 e um valor decimal, que é o numerador que é composto pelas variáveis presentes, pelo total. Então, se você usa 30, é 30. Se você usa 100, é 100. Depende do seu índice de fragilidade. Tá? E qual é a nota de corte? Um pouco controverso, mas a maior parte dos estudiosos na área, né, eu me incluo um pouco nesse grupo aí, eu utilizo maior ou igual a 0,25 como o corte mais comum para fragilidade. Ok? Então, eu vou terminar a aula hoje aqui e terça que vem eu vou falar mais profundamente só sobre tratamento, porque aí eu vou entrar em coisas bem mais profundas, né? Então eu vou aprofundar nas proteínas, aprofundar na atividade física, prescrição física, polifarmácia, etc. Então eu vou mais ou menos falar com um pouco mais de tempo aí para vocês, para a gente botar uma pedra em cima
do assunto fragilidade. Ok? Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta.